Tá bom. Vou falar mais grosso. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Sinalizem, por favor, se está tudo bem, estão me ouvindo? Hello? Sim! Sim! Alto e bom som. Vamos testar o som do Moia. Moia, testando o seu som, vamos lá. Muito bem, boa noite a todos. Estão me ouvindo muito bem? Todo mundo me ouvindo? Me dê um feedback. Um yes aí, por favor. Me ouvem bem? Que legal. Obrigado, velho. Ok, gente. Então vamos lá. Obrigado, esta é a quarto e último webinário da série Grandes Mestres da Psicanálise. A gente já fez Freud com a Vera, Melanie Klein com a Fernanda, uma apresentação muito bonita, explorando fotos e fatos da vida da Melanie Klein. Eu fiz o de Bion, explorando um pouco a tábua da grade, a grade de Bion, foi a semana passada, e hoje o Moia termina essa série com o Winnicott. Tá? Então, deixa eu apresentar o Moia. O Moia, Marcelo Moia, psicanalista, formado pela Escola Paulista e membro do Instituto Melanie Klein, eu comi uma letrinha, e membro do Instituto Melanie Klein. Ele é de Francisco Beltrão, onde ele também dá cursos presenciais lá em Francisco Beltrão. Está com matrícula aberta, né, Maia? Para Francisco Beltrão, região, né? Sábado que vem a gente inicia uma turma de fundamentos de Freud aqui. Com fundamentos de Freud, lá em Francisco Beltrão. Colega nosso lá da primeira turma, né, Maia? De formação. Talvez a segunda, se eu não me engano. Primeiro ou segunda? Não, você é da primeira, Maia. Da primeira, né? Você é da primeira. Sou um veterano de EPP, olha aí. Você é dos primórdios. Bom, alguns pequenos avisos. Estão abertas as inscrições para o programa de formação em psicanálise. Terça, das 20 às 22h30. Tá? Início imediato. A gente teve o primeiro encontro essa semana, mas semana que vem ainda é possível entrar. E estão abertas também inscrições para o nosso atendimento em psicanálise, com um precinho bacana. O Márcio, faz uma gentileza para mim. Você põe os dois links no chat, por favor? O da formação e do atendimento. Daqui a pouco vai estar aí esses dois links para vocês. E sem mais delongas, eu passo a palavra ao Moia. A sua apresentação está aqui. Você vai querer passar aquele YouTube, Moia? Se for possível, ele é curtinho, 40 segundos. Será que tem como? A gente tem. Eu só preciso do link. Está fácil com você aí? Coloca aqui no chat para você. Ó. Você consegue copiar aí? Opa, ponho. Olha lá. Peraí. Sai isso aqui. Já vou deixar ele aqui, ó. Ótimo. Pronto, está no ponto. É só dar o clique aqui. Se precisar de qualquer ajuda, Moia, eu estou por aqui, tá? Muito obrigado, Alexandre. Volto no final. Ok. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado mais uma vez aos colegas, amigos presentes nesse webinário. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência, então, a esta série de exposições sobre os grandes mestres da psicanálise, em especial da escola britânica, depois de Freud, já falamos de Klein, de Bion, e agora vamos falar um pouquinho de Donald Winnicott.
Antes, porém, eu quero mostrar para vocês aqui isso tem disponível, vocês têm o link disponível aqui logo abaixo, que é uma fala de Winnicott. Vamos prestar atenção. Moia, seu microfone está desligado. Verdade, obrigado. Esse foi um recorte de uma fala de Winnicott, inclusive a Rádio BBC de Londres está digitalizando uma série de programas que ele realizou lá nos anos 60. Já tem, inclusive, disponíveis lá no rádio, na rádio, no site da Rádio BBC de Londres. Você consegue já acessar, para quem domina um pouco de inglês, consegue ouvir alguns programas radiofônicos que eram transmitidos por Winnicott na segunda metade dos anos 60. Donald Winnicott, um pouquinho rapidamente iniciando biografia, um pouquinho da vida de Winnicott. Também vamos aqui elencar as suas principais obras, citar também algumas publicações, algumas das principais publicações sobre o Winnicott e suas teorias já publicadas no Brasil. Vamos elencar também algumas das suas principais teorias, e como os colegas fizeram anteriormente, cada um deu um enfoque, até porque não dá para a gente, pelo tempo, de se aprofundar muito nos temas winnicottianos, mas eu quero dar uma atenção especial ao conceito da clínica, da experiência emocional vivida dentro de um set analítico winnicottiano. Depois vamos falar um pouquinho dos seus principais conceitos, e também da relação de Winnicott que transcende a psicanálise e que acaba abarcando em outras experiências também fora da clínica psicanalítica, ok? Falando então de Donald Woods Winnicott, que era pediatra, médico pediatra e psicanalista, que nasceu em 1896 numa cidade pequenininha chamada Devon, na Inglaterra, e veio a falecer aos 74 anos de idade na cidade de Londres. Um fato curioso é que Winnicott, o pai, era político, era prefeito dessa cidade, uma cidade provinciana, era filho único, caçula, quer dizer, filho único homem, o único homem da casa, era caçula de outras 3 irmãs mais velhas. Os biógrafos de Winnicott relatam que ele teve uma infância relativamente muito saudável, né? Teve uma infância muito feliz. Relatam que ele cresceu numa vasta mansão britânica e até descrevem com detalhes como era essa mansão, com árvores, bosques, jardins, né? E citam também os seus biógrafos que a sua família era uma família nada convencional nos moldes britânicos, uma família muito alegre, muito descontraída. Sua mãe, inclusive, era uma pessoa tida como muito espontânea, muito direta nos seus sentimentos e nas suas emoções. Todos na casa gostavam muito de música, uma família que convivia muito com o ambiente cultural, né? Inclusive uma de suas irmãs depois veio se transformar numa famosa pintora britânica. A Claire Winnicott, que foi a sua segunda esposa, ela, na biografia sobre a vida de Winnicott, ela diz que ele se sentia o filho único de muitas mães, né? A mãe mais 3 irmãs, se sentia o filho único de muitas mães. E relata ali que eles brincavam muito, que eram crianças muito criativas, que tinham muita imaginação, que exploravam muito os espaços da casa, né? E claro, o Winnicott acabou herdando isso também, uma forte herança cultural, né? Um homem bem-humorado, um homem tido como muito feliz, uma pessoa muito humilde e às vezes até
consideravam o Winnicott como um homem muito ingênuo, parecia até uma pessoa ingênua, de tão descontraído que ele demonstrava ser. Tinha desde mais jovem complicações cardíacas, que no fim acabou sendo a causa de sua morte, uma parada cardíaca, enquanto finalizava a sua retoques da sua última e a mais importante de todas as obras, O Brincar e a Realidade, né? Mas um fato curioso, que por trás desse homem alegre, desse homem extrovertido, interessante, você não consegue imaginar ele um psicanalista britânico, que até então aquela ideia, rabugento, sério, a linha freudiana da coisa do cirurgião, né? E o Winnicott tinha já um comportamento muito diferente, era um homem muito otimista, muito alegre, muito animado, muito empolgado. Mas nessa biografia da esposa, ela relata que por trás desse homem feliz havia também um homem muito introspectivo e em alguns momentos tinha lá seus picos de depressão. Tanto que ela diz assim numa citação do livro sobre a biografia do Winnicott, ela diz assim: frequentemente lhe parecia difícil viver. Ele se sentia muito desanimado, deprimido, descontente, porém com o tempo conseguia, de maneira inteiramente pessoal, superar estas experiências e se livrar de amargura e insatisfação. Então, por trás de um homem muito espontâneo, alegre, feliz, bem-humorado, contador de piadas, que abraçava as pessoas, né? Aliás, uma prática pouco comum de europeus, né? Essa coisa de tocar, de abraçar, etc. Por trás disso, um homem que ora se fechava, ficava lá no seu momento ali de solitude e muito introspectivo e por alguns momentos também se sentia bastante deprimido, mas ela admira o poder de resiliência, de superação, de elaboração, de dar a volta por cima, né? Estudou em Cambridge, e um detalhe interessante, ele foi atleta, foi um moço que participava de provas olímpicas na faculdade, se transformou num grande atleta, num corredor, mas aí aos 16 anos ele acaba quebrando a clavícula e ele teve que ficar muito tempo internado no hospital, né? E foi daí que saiu depois uma citação dita por Winnicott, que diz assim: olha, pelo menos uma vez na vida, o médico deveria ser internado como paciente. Fecha aspas. A partir daí, ele adquiriu grande apreço, grande paixão pela medicina, cursou medicina, serviu como cirurgião auxiliar na Primeira Guerra, lutou inclusive na Primeira Guerra, pilotou lá um destroyer inglês, né? E foi nesse período, fim da guerra, que ele acaba se interessando pela clínica infantil. Trabalhou em 2 grandes hospitais em Londres, um do qual ele acabou permanecendo por 40 anos, né? No Hospital de Paddington, em Londres, onde ali ele desenvolveu o famoso e conhecido, a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco, o jogo do rabisco, que foi um dos modelos de ferramentas ali transicionais, né? Ele era tão concentrado, ele era um homem tão compenetrado, que tem uma coisa interessante, um fato curioso, que certa vez numa reunião, ele estava no hospital numa reunião, o pessoal achou que ele tinha morrido. Ele entrou num estado assim, de missão tamanha, assim, de concentração, que pensaram que ele já havia morrido ali naquela reunião, na verdade. E aí ele acorda, não estava dormindo não, eu estava aqui compenetrado, prestando atenção no que vocês estavam dizendo. Diz também os seus biógrafos que na década de 30 ele leu um livro de Freud, não se sabe bem que livro foi esse, mas ele leu um livro de Freud e ali o seu interesse pela análise, ele acabou se tornando analisando de 2 figuras muito importantes daquela época. Um foi James Strachey, que foi nada mais nada menos do que a pessoa que traduziu os textos de Freud do alemão para o inglês, né? Inclusive tem uma polêmica com os termos que ele utilizou na hora de traduzir de alemão para o inglês, que deu um pouco daquela confusão em termos de alguns termos, pulsão, etc. e tal, né? E também com John Rivière, esse um grande kleiniano, inclusive, que escreveu com bastante autoridade e profundidade sobre o conceito de reação terapêutica negativa. E a partir disso ingressa na formação da psicanálise, lecionou psicanálise por 25 anos,
presidiu por 2 vezes a Sociedade Britânica, né, e acabou se tornando ali uma figura, uma referência do chamado movimento dos independentes, nem que pendia para os freudianos, liderados por Anna Freud, tampouco pelos kleinianos, liderados por Melanie Klein. Ele encabeçou esse movimento chamado de centrão dentro da sociedade britânica, né? E ajudou a fundar uma instituição que existe até hoje em Londres, a Tavistock, que é uma organização humanitária que inclusive existe até hoje. Casou-se 2 vezes, não teve filhos, e ele mesmo relata que esse foi, sem dúvida, um dos seus grandes lamentos da sua vida, e acabou morrendo debruçado num livro que, sem dúvida, se tornou uma das suas obras mais importantes, que era o Brincar e a Realidade. Ele estava fazendo uma revisão do livro para relançar a obra que havia acabado de ser lançada. Ele aproveitou já para soltar uma 2ª edição, fazendo ali a revisão dessa obra. Foi encontrado já morto, debruçado em cima ali dos seus manuscritos. Então esse foi Donald Winnicott. Para você conhecer um pouco mais de Winnicott, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui um material significativo para quem tem interesse em se introduzir a respeito da vida, da obra e do pensamento de Winnicott. Suas principais obras, começou escrevendo um artigo em 1935, A Defesa Mania, que ainda de fortes bases kleinianas, esse artigo, O Desenvolvimento Emocional Primitivo, em 1945, Objetos e Fenômenos Transicionais, em 51, e A Criança em 57. Lança um livro em 58, também conhecido, tem essa versão publicada no Brasil em português, A Pediatria e a Psicanálise. Outro livro muito conhecido dele é A Família e o Desenvolvimento Individual. Outro material também que ainda é bastante procurado no Brasil e ainda é vendido no Brasil, já com uma nova edição, O Ambiente e os Processos de Maturação. Em 69, os artigos A Capacidade de Estar Só e o Uso de um Objeto. E em 71, o clássico, sem dúvida, a obra-prima, né, que coroa aí o trabalho de Winnicott, O Brincar e a Realidade. Tá? E ainda deu tempo de escrever alguma coisa em psiquiatria infantil. E existem obras que foram lançadas depois que ele faleceu. Manuscritos, textos, registros, materiais, compilados de palestras, de artigos publicados em revistas, em periódicos. A Claire Winnicott se encarregou de encabeçar esse movimento, de coletar os materiais, a biblioteca, os textos, tudo que ele havia produzido. E aí, em 77, o caso Pigou, que é famoso, que é o relato de um tratamento psicanalítico de uma menina que ele atendeu, e ele acabou transcrevendo esse caso, transformando isso num caso clínico, publicou. Esse caso veio a ser publicado apenas em 1977, 6 anos depois da sua morte. Né? Em 84, Privação e Delinquência, depois Holding e Interpretação, também resultado de uma coletânea de materiais que ele havia escrito, Os Bebês e Suas Mães, O Tudo Começa em Casa, O Gesto Espontâneo, Natureza Humana, esse material também fantástico. Um outro livro que se chama Explorações Psicanalíticas, são esboços ali que ele tinha guardado nos seus arquivos. E esse aqui, em 93, Conversando sobre Crianças com os Pais, nada mais é do que os programas de rádio que ele escrevia, evidentemente levava escrito a sua fala no programa. Alguns programas já estão sendo digitalizados e a Rádio BBC já tem colocado, inclusive, ali alguns trechos de programas de Winnicott com esse título, Conversando com os Pais sobre os Filhos, ou Conversando sobre Crianças com os Pais, que se tornou aqui o título do livro, né? No Brasil. Você encontra facilmente esse material, que são os textos dos programas que foram ao ar no meados ali na segunda metade dos anos 60, na Rádio BBC de Londres, e por fim o Pensando sobre Crianças. Um fato bastante interessante, por que ele era chamado de encabeçar esse movimento de centro, né?
O Winnicott, num primeiro momento, tentou unir o melhor dos dois mundos. Ele tentou, durante muitos anos, conciliar as duas tendências dentro da sociedade britânica, tanto a freudiana como a kleiniana. Até que, num determinado momento, isso um teórico, um grande pesquisador do Winnicott no Brasil cita isso numa de suas palestras, ele diz que o Winnicott conseguiu adentrar depois naquelas lacunas deixadas por Freud ou deixadas por Melanie Klein, principalmente, e que não foram percebidas por aqueles teóricos. Então, de certa forma, a teoria winnicottiana entra nesse entremeio, né? Naquilo entre algo e algo de Klein, ele percebeu ali uma lacuna onde, através da qual ele poderia ali desenvolver os seus conceitos teóricos e clínicos, né? Então, a pouco ele acabou se transformando depois num movimento bastante independente, porque não se percebia um Winnicott predominantemente freudiano ou kleiniano, embora ele escreve anos mais tarde um artigo em 62, exatamente emitindo ali a sua opinião pessoal sobre as contribuições kleinianas, inclusive nesse artigo reforçando o conceito de reparação frente à agressividade, e que essa agressividade e essa reparação só poderia ser possível através do uso do objeto amado. Então, ele ainda aproveitou um período da sua carreira para expor suas ideias e seus apontamentos sobre as teorias de Melanie Klein, embora depois acaba assumindo um lugar muito exclusivo, muito independente, único dentro da psicanálise, tá certo? Foi elencado mais ou menos em torno de 12 teorias básicas de Winnicott. A teoria do desenvolvimento, dos impulsos, do objeto, do espaço, do self, da comunicação, da regressão, do set, da contratransferência, do psicossomático, da tendência social e depois a teoria dos limites. Isso já o Júlio de Melo Filho, no livro Ser ou Viver, relata que esse conceito de teoria dos limites depois não ficou um tanto quanto completo, né? Mas seus sucessores depois deram sequência no trabalho, inclusive quando sai o livro o Espaço e Limite, foi o primeiro grande tratado teórico publicado sobre o pensamento winnicottiano, tá certo? Mas, do ponto de vista teórico, a grosso modo, nós podemos definir a teoria de Winnicott como considerar o meio ambiente e a maternagem suficientemente boa, elas são determinantes no processo de organização do ego. Isso é um conceito winnicottiano. O ambiente e a maternagem suficientemente bons, eles serão determinantes no processo de organização, de fortalecimento, de integração, de estruturação do ego do sujeito. E que este ego, diante da influência que ele irá receber deste meio ambiente, ele vai se fortalecer de maneira adequada para que ele possa se defender dos impulsos do id. Então, o Winnicott entende que o meio ambiente onde esse bebê era criado, onde ele se desenvolvia, seria um elemento determinante, foge um pouco da relação de objeto mãe e bebê de Melanie Klein, mas estabelece uma relação de cuidado. E essa experiência de cuidado, ela sim seria significativa, essencial, fundamental no processo de amadurecimento do ego e de desenvolvimento do ego desse bebê, a ponto de alcançar uma autonomia suficiente para se defender dos ataques e dos impulsos do id. E ele vai dizer que não existe um bebê só, mas existe não é uma questão de um bebê ligado à mãe, como defendia Klein, mas um bebê ligado ao meio ambiente, sua experiência de cuidado, né? Nesse período, ele vai dizer que pelo menos 3 processos nas fases iniciais do bebê são necessários ali. O processo de integração, que acontece, de personalização e de apreciação da realidade como resultado de um ambiente bastante facilitador. Ou seja, um processo de integração do ego, né,
de um amadurecimento deste ego, uma personalização onde esse sujeito consegue se localizar tanto no corpo como no espaço, como também a apreciação da realidade, quando o bebê entende que não existe um eu sem um outro. Do ponto de vista clínico, nós podemos perceber essa ambivalência, esse dualismo dentro do discurso clínico de Winnicott. Ele teve sempre uma dupla origem. No primeiro momento, as suas observações que ele fazia sobre o desenvolvimento da criança, né? E ele fez isso diante do seu contato com as crianças, como pediatra, né, com as mães, com suas famílias, e por outro lado, já um trabalho analítico, propriamente dito, com adultos, principalmente os borderlines e os pacientes psicóticos. E dentro da clínica se percebia que o Winnicott procurava contribuir para que esse sujeito pudesse reviver de maneira intensa na análise a sua experiência de recriação das experiências infantis precoces. Ou seja, reviver intensamente na análise, num set muito vivo e acolhedor, a recriação de experiências infantis bastante precoces nesse sentido. E o que me chama a atenção nessa experiência winnicottiana, e o que falar desse set winnicottiano, desse analista de bases winnicottianas, e aqui eu quero dar uma atenção mais especial, é que, para o Winnicott, o set analítico era uma extensão do ambiente bom, do ambiente facilitador. E em alguns outros tratados e teóricos que depois escrevem sobre o Winnicott, me chama a atenção porque eles também vão dizer que o set não só pode ser considerado como um bom ambiente, acolhedor, um ambiente onde você pode reviver as experiências ambientais da primeira infância do bebê, mas também uma extensão do próprio analista, uma extensão do próprio analista. Achei muito interessante essa definição, né? Então, esse espaço analítico ele era bastante simbólico, representa um espaço muito simbólico para o analisando, torna-se um ambiente maternal e um ambiente facilitador. Por quê? Porque tem como objetivo conduzir esse analisando a uma experiência de regressão, a uma falha ambiental, a uma possível falha do seu ambiente que tenha contribuído que tenha comprometido o desenvolvimento e o amadurecimento do ego desse bebê, ou seja, evoca essa falha ambiental, se revive essa falha ambiental dentro da experiência analítica. Um outro fator importante que me chama a atenção dentro da clínica, do setting winnicottiano, dentro da clínica winnicottiano, e aí que as pessoas se equivocam um pouquinho, porque acreditam que do ponto de vista teórico, a clínica winnicottiana seja algo muito simples. Alguns já dizem, até muito simplista, é muito fácil. Não é tão fácil assim, porque exige algo mais desse analista. Porque enquanto Freud vai falar de uma experiência de abstinência, de isenção, né, de um posicionamento como de um cirurgião, né, a experiência winnicottiana mostra que o analista precisa estar muito amadurecido, tanto na sua prática clínica, como também na sua experiência de análise pessoal. Onde é um ambiente onde irá se exigir um amadurecimento do profissional. Ele deve realmente entender que ele precisa estar realmente maduro e capacitado para promover para se tornar esse facilitador, para prover realizar esse acolhimento, né? Uma coisa muito importante e um perigo que acontece isso, ele deixa como um alerta, que era o perigo de acessar apenas os falsos self do paciente na sessão, né? E eu vou reforçar um pouquinho daqui a pouco esse conceito com vocês do verdadeiro e do falso self, né? Mas o grande objetivo, qual seria o grande objetivo da psicanálise winnicottiana? Então, numa experiência winnicottiana analiticamente falando, é a descoberta do seu verdadeiro eu. Esse, sem dúvida, que é o retorno
ao verdadeiro self, a descoberta do verdadeiro eu. Uma análise winnicottiana, propriamente dita, tem esse papel de acessar o verdadeiro self desse sujeito, a partir do momento que foi identificado a falha ambiental precoce através desse processo de regressão, que não é aquela regressão de fases libidinais, é bom deixar isso bem claro, tão bem explicitadas por Freud, né? Regressão de uma fase para outra, oral, anal, falar. Não é essa experiência de regressão, mas é a partir de uma experiência emocional revivida entre o analisando e o analista, se permite ali a recriação daquele ambiente primário e ali se identifica onde foi que eu errei, né? Onde houve aquela falha ambiental que comprometeu e que prejudicou o desenvolvimento e o amadurecimento desse sujeito, tá certo? Ele se refere ao encontro com a falha primordial que causou a formação do falso self. E, finalmente, ali se assume o verdadeiro self, a continuidade do próprio ser. Então, o analista vai exercer nesse trabalho, dentro de um manejo winnicottiano, a função suficientemente boa da mãe, através de um processo que se torna uma das principais teorias de Winnicott, que é conhecida como holding, aquela comunicação silenciosa entre a mãe e o bebê, que acontece durante o período do nascimento, as primeiras semanas da criança, né? Então, essa experiência é revivida dentro da clínica winnicottiana propriamente dita. Uma função materna que se permite reviver na análise o ambiente e a maternagem vividas na primeira infância, tá certo? Então, o grande objetivo de uma análise winnicottiana é ajudar o indivíduo, auxiliar, facilitar, criar um ambiente apropriado, facilitador, para que o sujeito retorne ao seu verdadeiro eu. E aí que entra um detalhe importante que me chama a atenção dentro dessa experiência, porque a clínica winnicottiana não é tão interpretativa como a clínica de Freud de Klein, por exemplo, né? Para o próprio Winnicott, principalmente, ele vai deixar claro que a sessão de análise não deve se transformar numa máquina de produção de interpretações a grosso modo, né? E é uma clínica que, de certa forma, permite mais uma experiência de acolhimento, de facilitação, do que propriamente dito numa clínica da interpretação. Ela tem o seu lugar dentro da clínica winnicottiana, ela tem o seu lugar importante, essencial, mas não era visto tal qual se via, por exemplo, dentro da psicanálise freudiana, quando a cereja do bolo se torna de uma sessão a experiência de interpretação. Tanto que em algumas sessões o Winnicott sequer interpretava, entendendo que ainda não se havia acessado essa experiência, e a interpretação poderia acessar essa experiência de falha ambiental, e que a interpretação poderia mais atrapalhar do que ajudar de qualquer maneira, né? Então, não é tanto uma prática interpretativa, mas muito mais acolhedora, embora a interpretação também faça parte, isso é regra básica da psicanálise, ele não abriu mão disso, mas deu à prática da interpretação um lugar um pouquinho diferenciado em relação às demais correntes teóricas. Inclusive, daqui a pouco vou até citar um livro, vou citar um livro sobre isso para vocês. Eu não sei, inclusive, se eu acho que até pulei o slide, a gente volta lá depois para expor ali algumas publicações de Winnicott, inclusive uma sobre a clínica winnicottiana, que já tem publicada no Brasil. Então, do ponto de vista de experiência emocional, algo que me chama muita atenção é o que é chamado ali de o ódio do analista, né? Despertar no analista esse ódio. Poxa vida, né? Quer dizer, é como se uma contra-transferência meio que provocada. Quer dizer, ela é procurada pelo paciente para sentir que ele pode alcançar o amor, e o analista deve ser capaz de sustentar e utilizar os seus fracassos como oportunidade de significados para o paciente. E uma coisa que me chama a atenção, porque para o Winnicott, o analista deve permanecer numa condição de vulnerabilidade. Ou seja,
Não que ele está ali se entregando às experiências contratransferenciais, não isso, mas que ele abdique da sua onipotência, né? Que ele se reconheça também como um sujeito falível, como um sujeito frágil também, e a partir dessa experiência contratransferencial, que é o ódio. Por que o ódio? Porque normalmente na transferência, e o foco da clínica winnicottiana é a clínica do vazio, próximo slide nós vamos explicar direitinho que experiência de vazio é essa, isso pode ser transferido para o analista, e do ponto de vista transferencial, jogar o analista nesse vazio, e ele ficar perdido dentro dessa experiência com o seu paciente, e aí sentir muita raiva disso, porque ele já não começa a não vir mais nada desse paciente, né? É aquilo que a gente já acho que conversei ontem com o doutor Alexandre essa semana, me lembrei da beta lá de Winnicott, né? Muito beta, a pessoa só vira uma verborragia que não faz muito sentido, daqui a pouco o analista começa a sentir muita raiva disso, e começa a despertar nele um ódio pelo seu paciente, né? Mas esse ódio que é acessado exatamente porque dá ao paciente a oportunidade de que se eu posso também despertar, alcançar o ódio, eu também posso alcançar a experiência do amor. Ele vai trabalhar essa dinâmica, principalmente na questão da delinquência, né? O delinquente que agride como uma tentativa de acessar pós-agressão a oportunidade de encontrar uma experiência de amor, né? Muito interessante. Então, ele deve estar também atento às reais necessidades desse paciente. E aí entra a questão da interpretação. Ele vai dizer que as melhores interpretações são aquelas que o próprio paciente descobre. Então ele dá muita liberdade para que o paciente, através dos seus insights, das suas elaborações, consiga, entre aspas, como se auto-interpretar, né? Sendo o analista apenas o facilitador que permite a esse bebê paciente ir se incluindo na própria experiência de si. É um paciente que vai se descobrindo. Dentro da sua experiência analítica, né? Nessa experiência emocional com o seu analista. Então, o que pode ser muito transferido? Vazio, o que pode ser contra-transferido ali, que se torna um elemento chave para o Winnicott. O ódio do analista, e ele escreve um artigo sobre isso, né? E que a interpretação pode vir pode partir do próprio paciente. Quando isso acontece, é uma prova de que esse paciente, em tese, está se descobrindo, se despindo de um falso self e assumindo de fato e reencontrando ali o seu verdadeiro eu. O conceito de vazio é um conceito bastante winnicottiano. A clínica do vazio, como ela é chamada, né, é aquele sujeito ausente de si mesmo, da realidade, aquele sujeito que não é capaz de se perceber diante de um outro, do mundo, né? Um retorno a um estado não integrado, um sentimento, que sentimento que está caindo no meio de uma espiral, no meio de um nada, aquela perda do senso de realidade, da capacidade de estabelecer relações objetais, estão muito ligadas à perda do status do self, né? Não sou nem mais verdadeiro, nem mais falso, não sei mais nem quem eu sou, né? Ou seja, em tese, é quando o sujeito se lança ali numa experiência de um grande vácuo existencial, tá certo? E aqui entra alguns dos principais conceitos desenvolvidos, conceitos teóricos. Evidentemente não dá, nós não vamos ter tempo para aprofundar cada um deles, né? Para vocês perceberem que há muito conteúdo, conceitos canalíticos que são importantes, são fundamentais para a prática clínica, para o desenvolvimento da sua teoria, né? A preocupação materna primária, aquele estado mental que se inicia pouco antes do nascimento do bebê, essa comunicação silenciosa entre mãe e bebê ainda durante o finalzinho ali do processo de gestação, quando a mãe se sente capaz de compreender o estado real desse bebê, uma comunicação inconsciente, silenciosa, que se estabelece entre a mãe e bebê, e isso acontece também numa experiência clínica entre o paciente e o analista, né? O conceito de integração, personalização, apreciação da realidade, como elencamos há pouco, holding, a mãe suficientemente boa, o verdadeiro e falso self, ou seja, o self nada mais é do que a extensão minha diante do mundo, a expansão de mim mesmo diante do mundo, né? E aí, onde surgia esse falso self?
né? Diante de uma falha ambiental, de uma fase para outra, o sujeito acaba criando uma personalidade, um falso self, com o objetivo de proteger o verdadeiro diante de uma falha ambiental que pode se tornar bastante ameaçadora do ponto de vista da experiência emocional desse sujeito. Tem até um livro muito interessante que se chama Vivendo no Mundo de Falsos Selfies, né? Onde o falso self oculta a realidade interna, aquilo que realmente somos, com o objetivo de defender o nosso verdadeiro eu, né? De se proteger e de tentar se adaptar diante de um ambiente que de alguma maneira falhou, né? E se torna em alguns momentos bastante ameaçador também para esse sujeito e acarretando aí em uma série de conflitos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, né? E a gente está vendo aí, de fato, um mundo repleto de pessoas vivendo num falso self. E quando ela chega, ela não sabe nem mesmo quem ela é, cai num vazio. E o grande objetivo, de fato, é resgatar o verdadeiro self deste sujeito. Falso self como fantasia de uma realidade psíquica que busca status, poder, realização diante de um ambiente que se torna muito ameaçador pelo engano e pela falsidade, né? O mundo dos falcianos, conceito de verdadeiro e falso self, né? Objeto e fenômeno transicional, né? A experiência da criança, da transição, período de transição, o tozinho, o cobertorzinho, o ursinho, né? Ele tem um artigo importantíssimo nesse sentido, a experiência que a criança vive das suas primeiras experiências de separação com a mãe, com o pai, o brincar e a criatividade, olha o ato falha aí. O Winnicott vai dizer que, de fato, a experiência do brincar é aquela experiência que acessa ou que nos permite estar mais próximo do nosso verdadeiro eu, né? Da nossa verdadeira personalidade. Medo do colapso, agonias impensáveis, o conceito de agressividade, a angústia do aniquilamento, o ódio da contra-transferência, o conceito de dependência e dependência. Olha quantos conceitos teóricos que podem ser aprofundados. Comunicação em silêncio, capacidade desse sujeito estar só, mesmo diante de um outro, né? Que é muito diferente de solidão, mas a gente aqui aprende a entender o conceito de solitude, o conceito que, uma vez integrado, uma vez personalizado e apreciando a realidade, seja capaz de estar só diante do mundo, né? A tendência antissocial e delinquência, que também é um texto primoroso, um conceito teórico muito importante, que pode nos ajudar a ver melhor em alguns fenômenos sociais, principalmente, retraimento e regressão, o jogo das espátulas que ele desenvolveu no hospital lá com as crianças, o jogo dos rabiscos, e também o conceito de interpretação, né? Uma coisa que me chama a atenção, pessoal, em Winnicott também, é que as suas teorias, elas ultrapassam os limites da clínica psicanalítica. E, através de Winnicott, é possível você adentrar nos limites de outras esferas, como, por exemplo, a educação. Nós podemos tirar das teorias winnicottianas princípios e conteúdos valiosos para a prática pedagógica, educacional, não só formal, mas educação familiar, de pais e filhos, né, para a experiência da família, também para a experiência da ação social. E o que me chama a atenção é que as teorias de Winnicott, já no sentido da experiência do analista, é uma base que lança o analista além do setting, que insere esse analista numa vivência comunitária, que mostra que é possível um psicanalista não ficar restrito apenas ao set analítico e à prática clínica propriamente dita. Não é à toa que o Winnicott foi um dos pioneiros a percorrer escolas, a se reunir com famílias, nas igrejas, nas comunidades, um programa de rádio, com palestras para os pais, palestras para os professores, cursos que ele ministrava para assistentes sociais. Havia na época de Winnicott, principalmente, muitos albergues, muitos orfanatos, e o Winnicott tinha um contato muito próximo com essas pessoas, né? Então, é uma teoria que, de alguma maneira, impulsiona o analista a viver uma experiência, uma prática também comunitária, do ponto de vista da educação, da ação social, das experiências também familiares, tá certo? Eu só quero retornar um pouquinho, a gente está quase chegando ao fim, a respeito de algumas obras
Será que não saiu aqui? Se não tiver, eu posso ler para vocês. Obras pós-mortem. Aqui, sobre o Winnicott. Algumas obras publicadas no Brasil, alguns textos muito bons. Este livro, Ser e o Viver, do Júlio de a visão da obra de Winnicott, né? Bastante aí recomendado para quem deseja se aprofundar um pouco sobre a vida, sobre a obra, sobre o pensamento de Winnicott. E o Júlio Melo Filho foi um dos precursores da teoria winnicottiana no Brasil. E tem um material riquíssimo, você encontra esse livro com muita facilidade aí na internet para comprar, e inclusive reforçando conceitos importantes como o verdadeiro e falso self, o trabalho de grupos, o conceito de holding, o conceito de ódio na contra-transferência, são capítulos preciosos e valiosos aqui nesse material. Esse também é uma obra clássica, O Limite e Espaço, uma introdução à obra de Winnicott, de Madeleine Davis, e um outro autor que escreve com ela, né? Limite e Espaço, esse foi a primeira grande publicação no Brasil sobre as teorias de Winnicott. O livro também de Beatriz Dessain, Winnicott, Ilusão ou Verdade. Esse que eu me refiro, sobre a prática clínica, que se chama Interpretação e Manejo na Clínica Winnicottiana, a professora Elza Dias, né, que inclusive encabeça hoje o movimento winnicottiano no Brasil. Você também encontra esse livro fácil para comprar, Interpretação e Manejo, como funciona na prática um trabalho analítico com as ferramentas winnicottianas. Né? Esse livro do Adam Phillips também está sendo bastante comentado, Winnicott, apenas esse título, já tem ele publicado no Brasil pela editora Ideias e Letras. O Brincar e Reflexão na obra de Winnicott, de André Green, esse sem dúvida foi um psicanalista europeu que foi o primeiro a escrever sobre teoria winnicottiana, assim, o que mais se destacou, e tem uma de suas obras publicadas no Brasil é essa, Brincar e Reflexão na obra de Winnicott. Temos outros psicanalistas que assumiram, né, esse lugar de analistas winnicottianos e que encabeçam esse movimento no Brasil e publicam e escrevem muito a respeito de Winnicott e de suas teorias, que é a própria Elza Salles, o Zélico Loparic, o J. Outeiral, né, o José Outeiral, que inclusive escreve muito sobre a adolescência, ele é um psicanalista winnicottiano. O Leopoldo Fugêncio também, tem alguns vídeos dele também no YouTube, falando sobre teorias e sobre a clínica winnicottiana, ok? Opa, aqui, cadê? Quero deixar para vocês aqui pelo menos 3 grandes pensamentos de Winnicott, 3 grandes frases ditas por ele, né? Que se tornaram bastante conhecidas. Né? Primeiro ele diz assim, olha, ocultar-se é prazeroso, mas não ser achado é terrível. Uma outra frase também de Winnicott que se perguntou, né? O amor é a emoção humana fundamental. E essa aqui é a clássica dele. Quando eu morrer, eu quero estar bem vivo. Tá certo? Alguns trabalhos que você pode acessar na internet sobre o Winnicott. A editora dona do Winnicott Editorial tem materiais publicados no Brasil, você pode acessar ali o site, né? A Associação Winnicottiana Internacional, já existe um movimento muito bem organizado do ponto de vista internacional, né? O iwassociation.org. O Tavistock, se você tiver curiosidade de conhecer, está aí o Instituto, que é um projeto de causas humanitárias, que atua aí em diversas áreas do mundo, questões ambientais, ecológicas e humanitárias, sociais, etc. Né? E quero elencar também um trabalho que é desenvolvido aqui na cidade que eu moro, que é realizado pelo núcleo, e eu participo das reuniões mensais lá com eles, porque me interessou bastante, porque eu vi muito de Winnicott ali nesse trabalho realizado pelo NEDIGE, que é o Núcleo de Estudos de Direitos e Defesa de Crianças e Adolescentes da UNOED Francisco Beltrão, que desenvolve um trabalho no Paraná que se chama Universidade da Criança, através do marco legal da primeira infância. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos professores, dos relatores desse marco legal, e um profissional que, embora seja educador, disse que estudou muito o Winnicott e muito de Winnicott presente ali dentro desse projeto da Universidade da Criança e do marco legal da primeira infância do projeto dos 1000 dias. Tem assim,
é uma experiência que me remete muito para aquilo que o Winnicott escreveu sobre ambiente, relação mãe-bebê, relação mãe-bebê e o ambiente, e tem sido desenvolvido, está ali o link do site, para vocês que tiverem interesse em conhecer mais desse projeto. É um projeto que envolve ali advogados, pedagogos, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, agora eu estou lá como psicanalista, envolve muita gente, mas com uma atmosfera bastante winnicottiana, muito, se vive na prática ali muito do que o Winnicott elucidou nas suas teorias, tá certo? Bom, gente, eu vou abrir um espaço aí para vocês, se vocês tiverem perguntas, a gente tem ainda aí 10 minutinhos. Falamos um pouquinho hoje de forma tão rápida, né? Um pouco da sua biografia, suas obras, suas principais publicações, sua clínica, os principais conceitos. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta específica sobre determinado tema ou determinada teoria especificamente, que a gente possa aqui elencar alguma coisa a respeito. Eu fico à disposição de vocês, tá certo? Aqui está o meu contato, meu WhatsApp, Facebook, página de Face, tá bom? Para vocês que quiserem, esse meu telefone é o WhatsApp, também se você quiser enviar depois a sua pergunta, ou conversar, continuar a nossa prosa depois em off, pelo WhatsApp ou pelo Facebook também, é possível compartilhar e dividir materiais com vocês, está enviando o que a gente tiver à disposição aqui para poder compartilhar com cada um de vocês, tá certo? Perguntas? Tudo bem? Pode escrever aqui no chat. Olá. Dúvidas? Oi, Regina. Obrigado, Rafael, Iracema, Celso, Evelyn, Vivian, Vera Lúcia, Sueli, Regina. Boa noite. Por gentileza, professor, poderia falar um pouco mais sobre a formação desse ambiente primário? Muito bem, Moia, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vera Lúcia. Muito bem, falar um pouquinho desse ambiente primário. Existe, Christian, três funções básicas que são responsabilidade dessa mãe, que serão determinantes nesse processo de constituição desse ambiente primário e que vão auxiliar no processo de desenvolvimento e de integração desse bebê. Essa mãe tem que oferecer pelo menos três coisas importantes para a constituição desse ambiente. Primeiro, cuidado emocional. Uma mãe emocionalmente saudável para estar em condições de acolher esse bebê. Uma outra coisa importante, uma mãe em condições psíquicas adequadas, emocionalmente, psiquicamente, e uma mãe que possa oferecer proteção para esse bebê. Então, de certa forma, essa experiência só é possível através desses três processos. Cuidado físico, por exemplo, né, que é chamado de handling ao invés de holding, trocar fralda, dar banho, cuidar da saúde desse bebê, dos cuidados essenciais, desse bebê, que é o projeto dos 1000 dias, tem esse material produzido, que você encontra, inclusive, no Netflix, um documentário falando sobre isso, né? Aqueles cuidados fundamentais que vão ajudar a causar personalização, a mãe que oferece o toque, a mãe que oferece o acolhimento, né? Que permita, né, que esse processo, essas etapas não ocorram, não sofra nenhum tipo de ruptura ou de falha ambiental. Ou seja, esse ambiente primário é possível desde que ele seja suportável, de que ele ofereça cuidados essenciais, básicos na vida desse bebê, tá certo? Muito bom, parabéns pela exposição, sua gratidão. Gostaria de saber mais sobre a capacidade de estar só. Muito bem, muito bem. Vamos ver se eu apontei, se eu separei alguma coisa legal para vocês aqui.
mas eu posso te responder aqui, né? Do ponto de vista teórico, Regina, veja bem, é a capacidade do bebê de perceber a necessidade da mãe, que ela tem dessa mãe, até ela se tornar capaz de estar só diante dessa mãe como prova da sua maturidade. O Winnicott tem uma frase interessante que ele fala assim, ó, a capacidade do ego de estar só vai depender da existência de um objeto bom na realidade psíquica desse indivíduo. Né? É mais ou menos, eu sei que você está aí. Eu não preciso de agora, mas eu sei que você está aí. Né? Eu sei que você está aí. Eu sou capaz de estar só mesmo diante desse outro, como uma prova significativa do amadurecimento, né? Um encerramento de um ciclo de dependência total, de dependência absoluta. Nessa experiência de eu consigo sobreviver nesse meio ambiente. Eu dou conta de estar só nesse meio ambiente, porque eu sei que ele é um ambiente acolhedor, eu sei que esse ambiente é bom, então eu não preciso de algo que me ofereça algum tipo de escora, de suporte, porque o próprio ambiente me passa segurança para poder se sentir não sozinho, mas só. Uma apreciação de mim mesmo. Tem a ver com esse segundo processo, que é a personalização, né? Quando o sujeito se percebe como indivíduo, quem sou eu, e um eu distinto do outro, eu aprecio esse outro como uma extensão de mim mesmo, mas sou capaz de estar só. Boa noite, gostaria de saber se há algum ponto-chave na abordagem do paciente borderline. Bom, aí eu já não vou me aprofundar nesse contexto agora, viu, Cícero? Você quer saber, gostaria de saber se há algum ponto-chave na abordagem? Sim, o Winnicott tem textos e artigos escritos a esse respeito, tá? Eu posso estar mandando para você depois. Tem alguma coisa que você pode encontrar, sim, dentro das teorias de Winnicott, falando sobre a experiência com o paciente border, tá certo? Que mais? Mais perguntas? Aí tem o trabalho do retraimento, né? O próprio conceito do vazio, o manejo, a falha ambiental, psicose, delinquência, etc. Né? Mas tem sim, a gente pode depois expor alguma coisa nesse sentido para você em off. Só me entre em contato lá pelo WhatsApp e a gente pode trocar figurinhas nesse sentido. Tá bom? Ok? Tudo bem? Gente, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo dedicado aí, de poder estar co-criando com vocês. O tempo foi rápido, vontade de dar para a gente ficar até mais tempo aqui se aprofundando em teorias, mas espero que você tenha saído daqui com uma impressão bem legal a respeito do Winnicott, a respeito dos seus legados, de suas teorias e seus pensamentos. Muito obrigado, professor Alexandre, pelo convite, pelo espaço da EPP e pela oportunidade. E devolvo a palavra. Boa noite para vocês. Forte abraço. Bom, eu que agradeço, Moia, a disponibilidade pela segunda vez de estar aqui com a gente. Muito obrigado, né, pela paciência da primeira vez e pela disponibilidade agora da segunda vez. E eu quero deixar com vocês que, né, o nosso programa de formação está com inscrições abertas. Estou deixando aqui o link para vocês. E também um atendimento em psicanálise com preço mais camarada. Também estamos com inscrições abertas, inclusive com presencial em alguns locais do país. Jundiaí, Grande São Paulo, Brasília. Temos em vários locais atendimento presencial. E, logicamente, em Francisco Beltrão com o colega Marcelo Moia. Gente, muito obrigado, Moia, obrigado a todos pela presença.
E a gente se encontra no próximo webinário, que teremos semana que vem, sobre estudo sobre histeria, uma obra do Freud. Será semana que vem comigo, né, numa série de webinários que eu estou fazendo sobre a obra freudiana, e finalmente, esse mês a gente começa a primeira obra, que é estudo sobre histeria. Vocês estão convidados para quarta-feira que vem, no mesmo horário, 20 horas. Muito obrigado, Marcelo, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.